Olá, querido ouvinte, a gente está retornando para mais um Report Podcast e aqui está comigo o Assídio. Olá, Assídio, E aí, Andrei? tudo bem com De você? volta? De volta depois de vários dias sem gravar, a Depois de gente férias. conseguiu Férias. férias do Sidão. E, bom, bem-vindos então ao Report Podcast. Aqui a gente fala de carreiras, tecnologia e vários assuntos aleatórios. Então, hoje especificamente nós falaremos de carreira profissional. E, bom, é importante dizer, né, dar um disclaimer que aqui a gente, tanto o Assídio quanto eu, nós temos um background aqui de tecnologia. Então, talvez muito do viés que a gente vai colocar aqui nessa conversa vai ser desde o viés de tecnologia, mas a gente entende que se aplica também a várias outras áreas. Até para dar uma ideia, o Assídio eu acho que já está há mais de 10 anos, né, Assídio, na área de tecnologia. Um Um pouquinho pouquinho mais, né? mais. É, eu, Comecei eu, com 16 anos de idade. é, É um pouquinho mais, uns 15 anos, 15 uns anos. 15, 16 anos aí. Eu comecei a fazer os cálculos também, esse ano estou chegando aos 20 anos também de tecnologia. Comecei uma época bem interessante, desafios diferentes até daquela época, né? E nesse sentido, Cido, trazer uma primeira pergunta aqui. Qual que é a estrada que pode ser percorrida por um desenvolvedor? Como é que ele começa? Ele começa como júnior? Como é que você... Até para aqueles que estão querendo começar na área, por exemplo, de tecnologia ou qualquer outra área, né? Por onde que começa? Uhum. Então, eu até a experiência. Como que foi até a minha experiência nesse processo, né? Eu comecei como um estágio, na verdade, na agência de digital, há muito tempo atrás. E na época eu comecei até nem fazendo, nem cursando tecnologia ou sistemas ou qualquer graduação eu estava na época, então eu comecei mais porque eu gostava de programação, gostava do digital, né, de internet e tudo mais, e aí eu comecei com estágio. Geralmente o pessoal talvez conheça também pelo nome de intern, fazer internship ou fazer, né, alguma trainee, enfim, existem, dependendo das empresas, tem alguns conceitos um pouquinho diferentes, mas é a mesma linha, né? Alguém que está começando a carreira, que realmente entra para aprender mesmo, e aí dali vai galgando o caminho, né? Então, eu comecei como estágio, ou seja, bem no comecinho mesmo. Você pode começar como júnior já em alguma empresa, se você já tem alguma experiência prévia ou você fez alguma especialização que já te dá um conhecimento, né? Então, alguma bagagem que você já vai trazer. Você começa como júnior e daí você vai percorrendo o caminho que você realmente achar que faz você atende mais seu perfil, no caso, né? Ou você segue aí sênior, pleno sênior, staff, ou enfim, principal, uma carreira mais técnica, né? Ou você também, depois de um certo momento ali de sênior para cima, você pode também, muitas empresas oferecem isso, né, que é a carreira Y, né? Você poder seguir por uma carreira mais voltada a pessoas, mais voltada à gestão, né? Então, ao invés de você seguir uma carreira de staff, mais especializada mesmo, você acaba focando mais no lado gestão de time, gestão. E aí você vai para manager, vai para gestor, vai para diretor, vai para, né, a VP, né, vice-president ou, né, vice-presidente e assim por diante. Os cargos mudam um pouquinho os nomes, às vezes de empresa para empresa, mas é mais ou menos, geralmente, é bem puxado dessa linha. E muda um pouquinho também os requisitos dependendo da empresa, né? Então tem empresas que o lado de gestão, ele se divide um pouco mão na massa gestão, outros já não, é só puro gestão, né? O staff, né, ou enfim, level acima de sênior ali, também tem um pouco de pessoas envolvido nesse processo, mas é muito mais em mentoria para o time, né, mais técnica e tudo mais, né, nessa linha. Então, esses geralmente são
mais comum, pelo menos que eu conheço, assim, de path, de carreira mesmo, né? E é o caminho que eu acabei também trilhando aí nesse período. Legal. Inclusive tá um parênteses aí, a Nininha tá aí atrás, né? A gatinha tá Tá, minha querendo ter gata sua tá aqui querendo participação aí, né? participar. É. E, bom, a gente também eu lembro que a gente conversava há bastante tempo também sobre ser sênior, né? Ser sênior, ser pleno, ser júnior. Isso é um papo bem interessante porque eu não achei nenhuma, e não existe, na verdade, né? Os especialistas falam que não existe nenhuma uma definição de uma Uhum. pessoa ser sênior, de uma pessoa ser pleno. Isso até varia muito de empresa para empresa e às vezes a empresa até no tempo, né? Ela evolui até inclusive nessa consideração e às vezes nem se usam esses termos, né? Então uma pergunta que eu queria te fazer e até é aquela pergunta que você mesmo faz às vezes que eu não lembro agora, que você fala Hum. se você é sênior porque faz coisas de sênior, aí se puder recordar essa Ah, questão aí. lembrei. Se você é sênior porque faz coisas de sêniors ou vira sênior porque faz coisas de sênior. é, assim, é aquela, como você falou, varia um pouquinho de empresa para empresa, né? As definições, os pré-requisitos para você, digamos assim, passar por uma novo estágio, né? Uma nova fase na carreira ali, né? Isso varia um pouquinho. E nem sempre, na grande maioria dos casos, né? Essa promoção, por assim dizer, né? De júnior, o que eu conheço assim mais próximo, júnior, pleno, sênior, né? E staff, senior staff, principal e assim por diante. Vai mudando um pouquinho, na verdade, o foco, né, nessas posições, né? Então, geralmente como júnior, teu foco principal é no seu dia a dia, você melhorar, você se desenvolver como naquilo que você faz, né? Você buscar mais conhecimento técnico, você buscar mais conhecimento, no nosso caso, tecnologia, né, procedimentos, boas práticas, arquitetura, né, e assim por diante, você realmente focar muito mais no seu desenvolvimento, né, por assim dizer. Como sênior, né, pelo menos nos casos que eu participei, já se espera muito mais para o lado de mentoria, já se espera que um sênior, né, tenha a plena capacidade de planejar a arquitetura de uma aplicação, que ele tenha competência para tomar decisões em cima do projeto, né, que ele vai orientar o time e realmente guiar o time para desenvolvimento técnico também, né? Então, ajudar em definições de boas práticas. Então, já tem um papel já um pouco mais ligado a pessoas também, né? Você já você vai interagir com múltiplos times, você vai interagir com stakeholders, né, patrocinadores dos projetos ou outras lideranças, até mesmo não diretamente do teu time, às vezes você vai trabalhar com outros. Staff, você já passa a também ter outras responsabilidades, que já é muito mais de mentoria dos seniors, né, e trazer esse pessoal também junto. Já é uma pessoa que tem responsabilidade técnica, mais técnica sobre o time, né? O manager, né, já muda mais para o lado pessoas mesmo, em desenvolvimento do time, né? Como o time tá evoluindo e ajudar principalmente nos objetivos de carreira de cada um, né? Além de compensações né, todo o restante que vem com isso, né? Agora, a resposta para aquela pergunta que você me fez ali, né? Eu tenho a minha visão, né, a minha opinião a respeito disso. Não necessariamente é a verdade, é o que E tem que ser acontece, né? opinião mesmo, porque como não tem um padrão disso, né? É uma É experiência mesmo, né? difícil, é difícil. Então, assim, geralmente, tá? O que eu tenho visto acontecer é, se você
você está numa posição enfim, júnior ou pleno, né? E você quer ser promovido, você quer ir para um próximo nível, né? Seja sênior, por exemplo, né? Você vai precisar realmente, assim, primeiro você precisa entender quais são os requisitos para chegar, né, a ser sênior, né? Ou na posição que você queira chegar, né? Então você precisa entender como que funciona aquela posição da onde você está, na empresa que você está, né? Eu acho que depois é importante também entender se o espaço onde você está também comporta, né, ter mais alguém naquela posição, né? Ou às vezes o teu time não comporta ter mais um sênior no time, ou, né, e você para que você vá para aquela posição, você talvez vai precisar buscar uma posição em algum outro time, né? Então é algo que você também tem que ter. Ou às vezes o sênior do seu time também está querendo crescer e também tem perspectiva de subir. E para isso ele precisa de alguém para repor ele também, né? Então esse entendimento do cenário onde você está já faz bastante sentido, né? E indo um pouquinho mais para a questão de você já deve trabalhar como sênior para ser promovido ou você é promovido para trabalhar como sênior, né? Eu acho que geralmente todo manager espera com que o seu liderado demonstre sinais que ele está se tornando ou está chegando próximo, né, de nível de sênior. Eu acho que ninguém realmente, pelo menos eu não acho que deveria, né? Porque ninguém vai estar, 100%, agora não, agora você é 100% sênior e você poderá ser promovido, né? Acho isso muito, muito utópico, assim, né? Então, acho que a partir do momento que você está realmente já com vários sinais de senioridade, né, ou para galjar aquela próxima posição, você está preparado para ser realmente promovido e aí começar a entregar ainda mais, né, naquela posição, né, ou começar a atuar daquela forma, né? Mas é importante que você já demonstre sinais disso, né? Então, eu quero ser sênior, tenta tomar mais responsabilidade dentro do time, tenta conduzir um projeto, pede para sua liderança para que você possa talvez montar um plano de ação para um projeto específico, novo que talvez está começando, propor algumas situações, você tomar mais parte em talvez ajudar alguém de um nível abaixo do seu, por exemplo. Então, alguém que entrou recentemente e você vai ser buddy daquela pessoa, ou você vai ajudar aquela pessoa a se integrar na equipe, né? Então, tomar mais responsabilidades que seriam, por exemplo, do nível acima, né? Ao seu. Porque isso demonstra, que você tem interesse na posição, né? Dois, que você realmente, né, você sendo bem sucedido, ou pelo menos chegando próximo disso, que você tem competência, né, e potencial para assumir aquela posição, e obviamente isso vai chamar mais atenção, né? Então é importante que você demonstre sinais, né? E não esperar que, não, isso é coisa de sênior, não vou então fazer, a não ser que me promovam para sênior. Eu acho que bem pouco provável que isso vai acontecer, pelo menos na maior parte dos casos, a não ser que realmente você tenha sorte, né, nesse processo, mas eu acho que você precisa demonstrar, sim, né? Ou até se a pessoa ela tenha até a capacidade, mas talvez até não veja, né? Isso pode também acontecer, né? Um ponto que eu acho interessante aí, eu tenho refletido sobre isso e algumas coisas que eu pesquisei é sobre o tema da responsabilidade, né? Até para como um critério de avaliação, que você até comentou agora há pouco. Quando a gente fala de um júnior, é que você pode levar o processo, a experiência técnica em consideração, né? Você pode levar. Mas, na verdade, um ponto que também é muito importante é o aspecto que dá para a gente traduzir como responsabilidade, né? Mas que também ela vem junto com uma certa experiência. Então, não necessariamente a pessoa ela precisa ter uma idade avançada para ser sênior, né? Mas que ela tenha responsabilidade. Então, por exemplo, um júnior, isso comentando de algumas literaturas, alguns elementos que eu encontrei, um júnior é aquele que ele conseguiria atender certas coisas, consegue entregar já, colaborar com o time, mas ainda ele não tem a capacidade, não a capacidade, mas ainda ele precisa ser supervisionado, né?
E quem que supervisionaria ele, né? Justamente alguém que já esteja nesse processo, que consegue tomar suas próprias decisões ali no time e também conduzir, né? O pleno, Uhum. ele já é alguém que ele consegue tomar a responsabilidade, mas ainda, digamos que um próximo passo para ele seria aprender a conduzir também os demais, né? Aprender a ajudar aos demais a aprender a tomar decisão, né? Esse foi um tema que eu encontrei. Até você comentou sobre isso, né? Sobre Uhum. a responsabilidade, né? Acho que é um ponto de vista também, né? Isso, mas é bem nessa linha mesmo, né? Então, você acaba tendo, com o passar do tempo, conforme você acaba tendo mais responsabilidade sobre as outras pessoas do que só a sua entrega, né? Isso acaba sendo evidente, assim, pelo menos em todas as empresas que eu passei, funcionava muito parecido nesse ponto, né? Acho que também, assim, um ponto válido para quem está pensando em subir e tudo mais, né? Pelo menos a experiência que eu tive, é importante que você deixe clara essa expectativa também, né? Sua. Com a sua liderança, com o seu manager, né? Porque se ele não sabe, vai ser difícil ele te ajudar nesse processo. Então é importante que você deixe claro, né? Mas talvez o meu time é pequeno e só tem um manager e se eu falar isso, talvez o meu manager vai se sentir ameaçado, né? Eu acho que assim, pode acontecer? Pode acontecer. Eu não esperaria isso de um bom manager, né? Mas, enfim, possível né? Mas aí já é um caso também para que você precisa pensar na sua carreira, né? Então, se não tem espaço para você crescer aonde você quer, aonde você está, você também provavelmente vai ter que pensar em outras alternativas, né? Ou a empresa está crescendo e talvez terá um outro time, né? Em breve você pode talvez ser essa pessoa ou não e talvez você realmente vai precisar buscar uma outra opção, né? Então, o que eu acho interessante é que assim, você precisa como minha avó diria, né, tomar a rédea da situação, né? Então você precisa adotar a sua carreira como só depende de você, né? Então é importante que você entenda esses cenários porque eles modificam, né, como você talvez vá agir ou como você vai abordar esse tipo de assunto, né? Mas é importante que você tenha controle sobre isso, né? E que você realmente busque informação para tomar decisões que possam te ajudar a crescer, né? Acho que uma coisa que também é importante, talvez é o último ponto que eu colocaria em alguém que está querendo, né, progredir na sua carreira também definir alguns objetivos, né? Em quanto tempo você quer chegar lá, né? Óbvio que para isso você precisa também entender né, o que significa chegar lá, né, onde eu estou agora, aonde eu quero chegar, o que eu preciso, né, fazer até chegar lá, para que você também não defina falsas expectativas, né? Mas é importante que você tenha isso em mente e caso você tenha abertura para conversar sobre esse tipo de assunto com a sua liderança e tudo mais, também expor essa expectativa, né? Então, olha, né, eu tenho intenção de, em 1, 2 anos, chegar né, a essa posição, né? É possível? Não é? Como que, né? Você vê, acho que esse bate-papo ele é legal e deve ser saudável, né? É, afinal de contas, são os objetivos de carreira, né? Às vezes, talvez onde você está não é possível, ou talvez no time em que você está não é possível, mas talvez em outro seja, né? Então, uma boa liderança vai te ajudar com que você cresça, né? Eu acho que isso, vamos, todo bom gestor quer que seu time cresça e evolua, né? Não fique estagnado. Afinal de contas, não é bom também para a empresa, né? Para a companhia, num caso desse. Mas eu acho que esses são os principais pontos, assim, que eu acho bacana você prestar atenção e entender um pouco mais, né? Buscar informação. Eu quero chegar a tal posição, mas o que significa estar lá? Talvez troque uma ideia com alguém que esteja lá nesse momento, né? Bater tomar um café com alguém que já está nessa posição que você almeja, né? Como que qual que é a rotina dessa pessoa, né? Como que ela chegou até lá, quais são o que ela faz no dia a dia, né?
às vezes também descobrindo o que ela faz no dia a dia, talvez você não queira aquela posição. Então é importante que você entenda um bocado, né, como funciona, assim, é legal você buscar informações a respeito, para você se preparar e para que você também entenda se realmente é o que você quer, né? Principalmente quando você está falando de né, assim, carreira mais técnica ou carreira mais gestão, às vezes você não sabe muito bem, né, qual caminho você se identifica mais. Então é legal você ter uma segunda visão nesse assunto, né? Pelo menos isso tem funcionado um pouco em alguns casos. Para mim, acho que a gente, né, tem bastante conversado e tudo mais, sempre com diferentes perspectivas e é bacana, assim, te ajuda bastante. Sim, foi um caminho percorrido, né? Acho que é importante ter esse ponto de vista, né? Pode ajudar a cortar bastante caminho aí, né? Conversar com alguém que já está na área, né? E um ponto interessante que eu queria puxar de senioridade, é isso que a gente até já estava falando antes, porque o sênior, em geral, pelo que eu tenho entendido e até acompanhado na própria empresa que eu tô, é essa capacidade de colaborar com os outros, né? E a gente tem isso a gente falava da carreira Y, Uhum, num cargo de gestão, isso fica mais evidente, né? Você acaba, é natural você acompanhar as pessoas e poder dar suporte para elas, né? E como que uhum. isso acontece numa carreira mais técnica? Como é que você poderia, como a pessoa ela se coloca de uma maneira colaborativa aí, né? Acho que a resposta já está meio por aí, mas Numa carreira mais técnica, você diz seguindo não gestão, mas então, a gente, onde eu estou atualmente, a gente tem um termo chamado, que a gente usa, que é, existe o contribuidor individual, tá? Que é o que a gente considera até o nível sênior, e depois de sênior para cima, você deixa de ser um contribuidor individual, porque o seu papel ele passa a ser muito mais em ajudar com que o time contribua mais e mais, e não só especificamente você, tá? Isso vale para gestão, para manager e vale para carreira mais técnica, tá? Então isso vale para ambos. Por quê? O que é esperado de um staff ou, né, principal e tudo mais, né? É que essas pessoas realmente deem, ajudem, né? Guidance, ajudem o time a conduzir os projetos, a executar, entendeu? E não tomem todas as decisões, né? Não é o ponto assim, então o staff agora é quem vai definir tudo dentro do time tecnicamente. Não é essa, pelo menos não da onde eu veio, né? Ele é a pessoa que está ali para, assim, né, garantir que o projeto vai ter uma boa arquitetura, garantir que o projeto vai estar alinhado com expectativas da empresa e tudo mais, mas também para que os demais do time evoluam, né, com aquele processo, né? Por quê? Porque se ele quer também evoluir, ele precisa que que as pessoas que estão com ele também evoluam, né? Senão ele também não consegue evoluir, né? E é assim que acaba funcionando. Dali para cima, você às vezes tem responsabilidade em um time, né? E nem por exemplo, como um manager, né? Você tem responsabilidade sobre o seu time, né? Agora, se você já acaba indo para um senior manager ou diretor, você acaba já tendo responsabilidade sobre vários times, né? Então, o mesmo vale na carreira técnica, né? Então, você acaba tendo já uma responsabilidade de alinhamento, não só no teu time, mas daqui a pouco você tem uma responsabilidade de alinhamento no seu produto como um todo, ou do seu, só me vem em termos agora, craft, guild, é, no seu chapter, guilda, chapter, só vem nomes em inglês agora. Mas enfim, do seu mesmo grupo de atividade mesmo, né? Então, às vezes você é responsável pelo grupo todo. Então, eu sou um front-end, talvez eu seria responsável por todo o time de front-end da empresa, né? E assim por diante. Mas você
o que muda drasticamente é o que eu falei no princípio, né? Você deixa de ser um contribuidor individual e passa a ser alguém que contribui colaborativamente em grupo. Então você faz com que o time produza muito mais porque você está ali e não você realmente entrega, né? A sua entrega, ela deixa de ser só sua, né? Você está ali para fazer com que todos entreguem mais, né? Você seria, talvez, colocando uma forma mais simples, você seria o potencializador do time, né? Ou pelo menos essa é a expectativa, né? Em cima dessa pessoa, né? E até tem os critérios também, né, para que não saia do trilho, né? Vamos colocar assim, não saia do trilho. Então você sabe para onde o projeto está indo, você sabe os valores que a empresa tem e você consegue manter no trilho o projeto, né? Você já tem uma visão mais a longo prazo, tem história ali dentro, Uhum. experiência, né? Perfeito. Nessa linha que acaba evoluindo. Ambas as posições, assim, elas realmente só mudam mais que o lado técnico vai puxar, sim, mais para a parte técnica, né? E gestão é mais focado realmente em evolução das pessoas, né? Em desenvolvimento pessoal. Legal. E a gente, quando eu estava já para ir pro final, Cido, você Hum, me colocou, quando a gente conversava pensando na estrutura aqui do nosso podcast hoje, você colocava que tinha um interesse para que as pessoas pudessem sair de uma maneira assim mais passiva em relação à sua própria carreira e se uhum, colocar de uma maneira mais ativa, assumindo o controle e até entender que tem a capacidade e buscar, ou se não tem a capacidade, buscar desenvolver. Mas essa era o grande interesse, né, desse bate-papo hoje. E, e queria fechar com esse ponto para você colocar para abre o coração aí. Não, isso é legal e é um assunto que, assim, porque eu gosto um pouco desse assunto, porque é um assunto que eu sofri também muito lá no passado, né? Em dois aspectos, né? Eu acho que tem o fato de carreira, você quer realmente crescer, quer aprender mais, você quer evoluir, ter mais responsabilidades e tudo mais. E tem o lado também de compensação a respeito, né? Você quer também ter melhores salários, melhores benefícios, você quer. E você tem os seus objetivos, né, fora da empresa também, né? E assim por diante, né? Você quer evoluir. E geralmente, ter esse tipo de conversa acaba sendo meio que. É, Um tabu, né? um tabu, isso mesmo. As pessoas geralmente têm dificuldade em falar sobre isso, tá? Em, em talvez falar sobre compensação, em falar que às vezes você não está ou satisfeito com a compensação que você tem, ou você almeja mais, que você tem planos para mais, né? Eu vejo várias pessoas que eu conversei assim têm bastante receio quanto a isso, né? E eu também tinha, né? Eu também tinha bastante receio quanto a isso no passado. Hoje eu realmente já sou muito mais tranquilo quanto a isso, no sentido de tranquilo em conversar com a minha liderança a respeito disso, com o meu manager a respeito, falar, olha, meus planos, eu pretendo chegar até tal lugar em X tempo, né? Porque realmente enfim, é meu plano de crescimento, né? E eu acho que, como eu falei antes, você precisa realmente tomar as decisões por si próprio, né? E você precisa planejar isso, né? Você precisa, então, entender, né, como eu falei antes, se realmente tem espaço para onde eu quero chegar, aonde eu estou, se não tem, né? E tomar decisões, né, pessoais em cima disso, né? Então, se você está numa empresa que tem realmente possibilidade de expansão e crescer e tudo mais, pô, tá legal, aproveita, né? E faça-se visível dentro da organização para que você consiga realmente alcançar os seus objetivos, né? E o que acontece, assim, às vezes, pegando talvez até um exemplo, né? Eu estou hoje como júnior e já estou há 2 anos como júnior, né? E a empresa não
não me promove, ou eu nunca não ganhei aumento e tudo mais, tá? Geralmente, tá? Na grande maioria dos casos, as empresas, elas, aumento que acontecem são reajustes, né? Reajustes, correções, inflações e tudo mais que acontecem durante o dia a dia, durante o ano, né? Mas promoção mesmo, a empresa vir, chegar até você para te promover e tudo, pode ser, abrir uma oportunidade. Olha, precisamos de alguém para conduzir o time. Então abriu uma oportunidade, né? Tem poucas opções na empresa, a empresa vai lá e vai te chamar para aquela posição, né? Agora, se você está num ambiente já um pouco mais concorrido e tudo mais, você precisa deixar claro que você quer chegar lá, você precisa buscar isso, né? E você precisa ter voz a respeito disso, né? Olha, putz, já estou há 2 anos sem evoluir, né? Puta, o que está faltando? Né? Será que eu já não estou lá? Será que eu já não mereço? Às vezes eu estou ali, alguém que entrou eu estou há 2 anos na empresa, entrou alguém recentemente e eu descubro que aquela pessoa ganha muito mais do que eu. Né? Putz, por que isso acontece? Infelizmente é bem comum, isso acontece em tudo quanto é empresa, tá? E não é às vezes por maldade, né? Às vezes acontece porque realmente aquela pessoa que entrou fez uma negociação muito melhor que você naquele momento, naquele período, e acabou vindo com uma compensação muito superior. É um problema dela ter vindo com uma compensação maior? Não, ela né, fez o papel dela em cuidar da carreira dela. E você precisa sim buscar a sua, né? Então, não tenha medo em expor e buscar isso, tá? Acho que eu nunca vi nenhum caso, pelo menos de pessoas ficarem ou sofrerem repressões porque resolveram perguntar se elas não merecem, né, uma compensação maior, ou não tem possibilidades de promoção, ou perguntar o que falta para mim chegar lá, né? Isso faz Até que parte se do ela, feedback, né? Mas se ela receber a devolutiva, que talvez é melhor procurar outra empresa mesmo, né? Se você isso, eu quiser. acho que é importante saber isso, tá? É importante você, às vezes, né, é triste realidade, às vezes você vai dizer assim, olha, realmente não tem espaço de crescimento onde eu tô. E você precisa lidar com isso, né? Você precisa a empresa não vai falar assim, olha, desculpa aqui, daqui a um tempo você precisa sair da empresa porque você não tem para onde ir. Raramente a sua empresa vai te falar isso, né? Ou a sua liderança vai falar isso, né? Então, você vai ficar estagnado se você não correr atrás. É uma questão de encaixe, né, Cídio? Que eu acho que é uma questão até um pouco filosófica, né? Você se sentir pertencendo à empresa, se pertencendo ao grupo que você tá, você sentindo que está contribuindo, né, no que você está fazendo. Uhum. E às vezes isso é interessante porque não é nenhuma questão de sênior, pleno, às vezes é uma questão até diária, né? Às vezes a área que É. você tá, você não se sente como se estivesse contribuindo também. Então, pode ser um bom ponto de revisão. Acho que esse é um ponto principal. E assim, eu tô falando principalmente agora, né, em compensação, em promoção e tudo mais e tal, né? Então tudo é dinheiro? Não, né? Isso não é o tópico, né? Tem toda a questão de você estar realmente realizado onde você está e tudo mais. Porém, você não pode considerar só isso, né? Você como profissional, você precisa considerar realmente, né, valorizar seu trabalho. Você precisa considerar que você tem outros planos fora da empresa, que você tem às vezes, família para manter, que você tem objetivos, você quer viajar, você quer, enfim, comprar uma casa, fazer, né, seja lá o que for, né, você precisa considerar isso e você precisa colocar isso como objetivo seu e sim, né, crescimento na sua carreira faz parte desse processo, né, e você precisa tomar conta dela. Né? A liderança está ali para te ajudar com os objetivos que você tem. Ela não está ali para definir os seus objetivos. Né? Então, isso é algo que é importante que você considere. Né? E se a liderança que você tem não te ajuda com os seus objetivos, de novo, você tem que buscar outras alternativas. Né?
talvez outro time, talvez outra empresa, talvez fazer outra coisa, mas assim, você precisa colher informações a respeito disso para que você esteja bem informado e tomar suas decisões, né? Isso acho que porque, de novo, esse assunto vem muito do que eu acreditava, às vezes eu deixava muito mais por conta, né, da minha liderança, ou empresa e tudo mais, decidi, enfim, né, eu esperava assim, não, vou ser reconhecido com o passar do tempo, né, e o tempo passar e você não vê aquele reconhecimento acontecer, né, e aí quando vê é tarde demais, e aí já passou o bonde. Então é legal que você realmente tenha essa visão e tenha, é importante que você avalie quanto você acha que o seu trabalho, né, realmente vale, né? Eu tive um exercício uma vez que foi muito interessante, isso me ajudou um bocado a pensar em quanto o seu trabalho vale dentro de uma empresa, tá? Isso foi a experiência que eu tive ainda no Brasil, que foi quando o meu gestor, a gente sentou para conversar a respeito de compensação e eu estava esperando, enfim, né? Olha, você vai ter aqui X% de aumento, né? Enfim, essa era a minha expectativa, né? E quando na verdade ele chegou para mim e falou assim, olha, tá na hora de você, né, receber aqui compensação pelo impacto, né? Só que hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Eu quero que você tome a próxima semana de tempo e na próxima reunião você me diz quanto que você acha que você deve ganhar. Qual é o salário que você acha que realmente você deveria ter dentro da empresa. E eu nunca ninguém tinha me pedido para fazer isso. Né? E foi um exercício muito interessante, porque aí você fica pensando, putz, né, interessante. E eu, Muito bom. obviamente, na época, na posição que eu estava, eu tinha conhecimento de todos os números da empresa, né? Então eu tinha informação para, né, isso não é um exercício que você consegue fazer sem ter informação da empresa, né? Mas então eu tinha todas as informações que eu precisava para, enfim, entender o cenário da empresa, entender, né, todo o cenário econômico da empresa e potencial e tudo mais, e o impacto que eu e meu time tínhamos dentro da empresa, né? E com isso, né, propor o que eu acreditava como compensação. E foi engraçado que eu fiz todo o exercício, e aí na semana seguinte que a gente sentou de novo para, né, eu tinha todo o meu pitch para, né, comprovar o quanto eu merecia ganhar, tudo mais, fui lá, apresentei, fiz o pitch, né, a apresentação do que eu achava que seria o justo, e o único feedback que eu tive do meu gestor foi, legal, é isso então. E basicamente foi a compensação que eu acabei tendo para mim naquele momento em diante. Então, não fui questionado, enfim, ou eu fui muito assertivo, né, ou realmente tinha bastante confiança do gestor. Mas foi um exercício legal e é um exercício que eu acho que é interessante você fazer, mesmo que às vezes você não tenha toda essa informação, você tem aí informações de mercado, você consegue ver outras empresas que às vezes que têm a mesma posição que a sua, conversar com pessoas de outros lugares que têm a mesma posição que a sua, entender como que funciona, né? Não fique com medo de às vezes perguntar. Enfim, tem pessoas que não gostam de compartilhar, tudo bem, respeita e procura outro. Acho que é legal que você tente se informar, né? Tem várias opções online também para você, né, pegar esse tipo de informação. E é bom que Parênteses você se aí, mantenha informado, né? um parênteses aí, né, Cido? Acho que quem te Hum, conhece sabe de quem nós estamos falando, né? Então é só dessa liderança, né? Eu conheço também, é interessante também, dando um parênteses, né? Lideranças que inspiram também, né? Você tira o melhor do colaborador, né? Da pessoa que está contigo ali. E aí um ponto que eu queria trazer, acho que já para ir fechando, eu estou lendo agora um livro, não sei se você já, até nem estava na pauta aqui, mas é um hum, livro da comunicação não violenta, CNV, é bem famosinho aí, tá? E uma uhum, coisa interessante que ele fala nesse livro, que tem a ver com o que você estava comentando, é sobre as necessidades que a gente tem, né? E as necessidades que a gente tem podem ser as mais biológicas possíveis, né? Desde se alimentar, você sabe o quanto você precisa para comer, você sabe o que você precisa para se realizar em termos, às vezes, de viagem, sei lá, livros que você precisa comprar,
passeios que você tem que dar com sua família, e isso tudo são necessidades que você tem. E um ponto que coloca no livro é que quando essas necessidades elas não são atendidas, começa a aparecer um ruído em nós, né? Gera um desconforto. E isso em algum momento vai dar um cheiro ruim até mesmo na empresa, né? Então é interessante, e só que a liderança muitas vezes não sabe disso. Então isso é uma coisa importante, acho que de assumir essa frente pela sua própria carreira, que você é a pessoa que sabe as necessidades que você tem, ou pelo menos deveria investigar, né, colocar num papel isso, Uhum. escrever, saber o que é importante para você, e isso você pode então fazer um cheque para ver se a empresa ela está te atendendo isso ou se não está, o que que você precisa para chegar aí, porque senão em algum momento vai gerar um descontentamento, né? E aí você não vai atender ao que a empresa espera e também não vai ter aquilo que você tem para atender a necessidade. E aí gera um conflito, né? Uhum. Às vezes a única saída é você procurar um outro emprego, enquanto sim poderia ser resolvido dentro da, da própria empresa. Então, só para trazer uma É. contribuição desse aspecto, que eu acho bem interessante fazer essa leitura com você mesmo das tuas necessidades, as mais concretas possíveis. Assim, tem outra situação que aconteceu comigo também que eu acho que é um pouquinho que é interessante, tá? Quando eu digo que é importante você entender e compartilhar expectativas, né? Enfim, ser realista com você mesmo, né? As expectativas que você tem e buscar realmente deixar isso claro para que você consiga realmente atendê-las, né? Eu tive um caso no passado onde um liderado meu, no caso, ah, tinha uma expectativa de compensação e carreira e tudo mais que a gente não conseguia atender na época, né? Era inviável para o momento da empresa, enfim, o momento que a gente passava, né? É um excelente profissional, alguém que eu com certeza queria manter no time, mas não tinha condições, né? E realmente, a minha recomendação naquele caso seria, olha, acho que realmente na empresa hoje, como a gente, né, no cenário que a gente vive hoje, a gente não vai conseguir atender essa expectativa. E eu entendo e eu concordo que você merece chegar lá, né? Não tenho dúvida quanto a isso. Ah, depois de um tempo, essa pessoa, ela realmente se desligou da empresa, ela foi para uma outra empresa, ela cresceu onde ela queria e tudo mais. É, hoje ela está fora do país também. E assim, eu nunca perdi a amizade com aquela pessoa. Então, assim, a gente continua, se fala, inclusive se visitamos aqui na Europa também. Então, a gente mantém um contato, a gente se mantém amigos e tudo mais, troca figurinhas. Mas, infelizmente, realmente era um momento que não era viável. Eu, como liderança, apesar de querer manter a pessoa no time, para o negócio naquele momento não era possível, né? E também, até foi essa pessoa também tinha uma proposta na época de uma outra empresa e que de fato era interessante, né? Me apresentou a proposta e realmente era interessante. Então, a minha recomendação foi, olha, eu acho que realmente você deve buscar esse caminho, porque eu acho que vai ser mais legal para ti, vai ser mais proveitoso para ti nesse momento, porque eu não consigo realmente oferecer isso aqui agora, tá? Então, acho que, assim, foi um caso que, puta, me ensinou muita coisa, né? Foi muito legal, porque realmente a gente tinha uma universidade bastante grande e tal, né? Foi um caso que me ensinou bastante e eu vejo como realmente um caso que foi muito bem sucedido. Confiança, né? Como diz tem um livro famoso aí que a confiança é o sangue das organizações, né? É por onde, quanto mais confiança, mais rápido as ideias lá da cabeça chegam até a ponta, né, de execução, não tem melindre, a coisa ela anda leve. Isso é muito interessante. Não, Eu legal. acho que é isso, né? Foi um papo legal. É um assunto também que dá para avançar muito, temas que a gente gosta bastante. Então, eu queria te agradecer, deixar aberto aí para quem queira deixar também ideias de outros temas que a gente possa trazer. A gente também agora tem
ideias de entrevistar outras pessoas, alguns líderes aí que a gente também teve contato ao longo do tempo, que possam trazer algumas reflexões. E é isso, deixa aí as palavras finais, Cido. E perguntas, né, para quem está assistindo aí pelo YouTube, tem comentários para deixar perguntinhas lá, ou sugestões também por lá, né? Quem está ouvindo pelos podcasts, vai ter o linkzinho aí também para o YouTube, onde a gente centraliza mais os comentários. Então só deixa seu comentário lá. E é isso, André. Até o próximo. Até logo. Um abraço. Falou.